Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, a Igreja Batista Missionária Nacional, ela tem investido na proclamação do Evangelho, através dos seus recursos, através das mídias, e eu glorifico a Deus por essa visão. E também na pessoa do pastor Ideval, por ter este amor por, pela pregação, pelo avanço do reino de Deus aqui na terra. Eu quero ler um versículo que aqui está em Evangelho de Mateus, capítulo 16. E o versículo 18 diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pai, eu quero te louvar, te glorificar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E te agradecemos pelo privilégio de ter este canal, esta ferramenta aqui para avançar mais em favor do teu reino. Pai querido, me dê sabedoria do teu Espírito Santo e que essa palavra ela possa, com o objetivo e fundamento que ela foi designada, alcance nos corações o almejado por ti, o que te apraz. Eu assim te oro em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos vivenciando uma época, um período, uma estação na atualidade que ela foi imprevisível, não foi planejado, não era aguardado, foi algo assim de surpresa. Só não é mais surpresa porque a palavra de Deus ela já nos faz advertência sobre quando estiver próximo da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, a palavra de Deus, ela já nos alerta a igreja do Senhor, os últimos dias, o princípio das dores, os últimos dias, o que dá os prenúncios da volta de Jesus. E, recentemente, tem acontecido essa pandemia no mundo inteiro do coronavírus, e isso é uma coisa que tem mudado o comportamento das pessoas, tem mudado a forma de viver, tem mexido nos meios políticos, tem mexido na igreja do Senhor Jesus Cristo, também tem tido alguma interferência, até mesmo pela questão da sua prática dos locais de reunião. Mas o que nos dá alegria é que não afetou o poder que está na igreja, porque esse poder ele é inviolável, ele é intocável. Somente o Senhor Todo-Poderoso é que pode fazer as alterações, as mudanças que a Ele convier. Então, nós louvamos a Deus. E nós podemos perceber que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem sido assim muito desprezada pelo mundo, até mesmo porque a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. E também o mundo tem escarnecido sobre o nosso ícone da fé, que é Jesus de Nazaré. Temos visto alguns tipos de movimento de pecadores, onde tem escarnecido do nome do Senhor, onde tem realizado eventos e tem exposto de forma escarnecedora os símbolos cristãos, que é uma desonra, de respeito, uma falta de respeito para com a nossa fé. Mas nos alegra que Deus, pela sua infinita graça, misericórdia e maravilhas, ele tem um amor tão grande que é capaz de perdoar esses miseráveis pecadores. E no tocante ao que nós
vivenciamos na atualidade, podemos entender de que há propósito de Deus em tudo isso. Nós certamente vivíamos com uma correria de vida. Nós vivíamos com uma correria que muitas vezes não parávamos para fazer uma leitura da Bíblia, um momento de oração, um momento em descansar até o nosso próprio corpo. A gente levava uma vida ativa, uma vida corrida. E já há alguns dias estamos por determinações dos poderes da terra, os poderes constituídos, essa quarentena onde temos nos recolhido. E temos percebido, temos notado que tem acontecido algo no seio da igreja, até porque podemos perceber que evento como aconteceu recentemente, onde uma grande parte das igrejas, as grandes igrejas, estavam fazendo uma convocação geral para um domingo que aconteceu um jejum e oração. Aquilo foi muito interessante, foi um ponto de partida. Eu tenho certeza de que a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, ela tende de agora, então, à frente, ela praticar mais unidade. É uma das coisas que estamos vendo, vivenciando, é a falta de unidade na igreja do Senhor. E isso é algo que imaginamos que o Senhor já está entrando com a sua mão poderosa. Mas no contexto geral, o que nós percebemos é que o mundo, diante de tantas perspectivas ruins, que é só o que temos ouvido nos últimos dias, porque existem pessoas que eles são do coração perverso, mal, que já além do que tem a conotação de dificuldade, de peleja, de perspectivas ruins, ainda existem ainda criaturas que elas se colocam de forma diabólica, podemos dizer assim, a criar em cima desses fatos perspectivas piores, profetizando desgraça sobre a nação, sobre o poder constituído da administração pública deste país, na pessoa do seu presidente, e em diversos segmentos, inclusive econômico e financeiro. Mas nós entendemos que essa igreja, ela é a maior instituição de poder na terra, que ela foi constituída pelo o Deus Todo-Poderoso, onde o seu Filho Jesus, ele pagando o seu alto preço de morte, morte de cruz, em nosso favor, ele constituiu essa igreja de poder e ela é um canal, ela é a ferramenta, ela é o único meio que nós temos para podermos sair dessa situação de mal-estar, de desavença, de negatividade, de tristeza, de sofrimento, de angústia, de humilhação e tantas outras situações que acontecem. E aqui Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, ele faz um relato a Pedro. Pedro era um discípulo, e Jesus ele faz essa demonstração, essa entrega, essa confiança que ele tem em nós em dizer que ali estava sendo Pedro representado. Pedro era um dos discípulos de Jesus e pela sua ousadia que Pedro tinha, pela sua coragem, Jesus ele preparou os discípulos para que esses discípulos viessem a constituir, a edificar a igreja na terra. Então, começando a partir dos discípulos e Pedro sendo o representante, Jesus ele dá a determinação que sobre Pedro, aquela pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, Pedro ele estaria recebendo assim, Jesus estava ortogando a ele ao princípio, a edificação da igreja de Jesus. Então essa igreja ela tem um dono, ela tem um representante, ela tem alguém que está
à frente, que tem o poder, inclusive, como ele disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós percebemos é que as criaturas, por elas não conhecerem o poder de Deus, elas não recusam a maldade, as ações malignas, elas não recusam os sentimentos negativos, tudo aquilo que vem como algo negativo, ela não rejeita. Mas nós temos esse poder porque é Jesus que está à frente. Eu vi há poucos dias aí um indivíduo se dizendo conhecedor de eventos futuros, mas já começa a ser mentira, já começa a ser logo uma ação diabólica, porque a Bíblia diz que o futuro pertence ao Senhor, somente a Ele. Então não compete a homem. Então já vê logo que é uma ação diabólica, é uma ação maligna, porque esses espíritos das trevas, eles não têm o poder que somente ao Senhor está conferido. E aquele indivíduo, ele usado pelas trevas, ele fazia muitas indagações de previsões futuras negativas, ruins, inclusive tão diabólica era que falava até na questão do presidente da República, porque todas as coisas, todas as palavras que elas são direcionadas, que ela tem ação de cunho maligno, é percebido, nós percebemos pelo discernimento do Espírito Santo que provém do diabo. Então é um filho do diabo que se coloca para atemorizar aqueles que não creem, porque nós que cremos no Senhor e que dependemos dele e sabemos que ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, que ele é o nosso escudo, ele é o nosso braço forte, e nada temeremos. Não faz nenhum efeito, porque nós, através da palavra de Deus, a condenamos toda palavra indigna e injerenciada que é direcionada sobre os poderes constituídos da nossa nação, e sobre o povo, e sobre a economia, e sobre todos os aspectos que faz necessário ao crescimento, à evolução e ao bem-estar. Então, eu vi isso pelas mídias sociais e é certo que aquele ali vem com ação diabólica para provocar pânico e medo nas pessoas. Mas você, meu amado ouvinte, meu amigo do Evangelho, você, meu irmão, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a luz do nosso caminho, quem nos dá é a palavra de Deus. Tenha muito cuidado com esses malfeitores, esses enviados das trevas, para que eles não venham provocar pânico no seu sistema emocional, sistema nervoso, e criar em você situações psíquicas que deixem você viver sofrendo. Medite na palavra, escute a palavra de Deus, a mensagem da pregação da palavra, escute louvores, esteja ligado no trono da graça do Senhor, porque tenha certeza de que o Senhor está contigo. Então, a igreja do Senhor, Jesus, ele confiou a sua igreja ao seu povo. Nós somos esse povo. Nós somos a geração eleita do Senhor, o povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. Nós vivemos em santidade com o Senhor. Nós nos apartamos de toda a prática do mal para servir ao Senhor. Em Efésios, no capítulo 5 e o versículo 27, a palavra de Deus, ela diz, Efésios 5, 27, a palavra de Deus diz, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui nesse versículo, nesse contexto, Paulo ele está falando sobre a vida conjugal, vida relacionamento à família. E entendemos que a família é um primeiro pilar para uma consolidação da igreja gloriosa, da igreja irrepreensível, porque começa no lar. O que nós vivenciamos hoje, que nós presenciamos aí, são muitos lares destruídos porque é um lar que não está edificado na palavra. A palavra de Deus não se faz presente.
não se é glorificado o nome do Senhor, não é dado a reverência e a santidade que o Senhor ele é digno e ele merece. Então, essa igreja irrepreensível, essa igreja sem mácula, sem mancha, é a igreja de Jesus que nós fazemos parte. E nós podemos perceber que as pessoas elas têm corrido para a presença de Deus. É só apertar um pouquinho, apertou um pouquinho, aí muita gente já corre para a presença de Deus porque sabe que somente o Senhor tem a solução para todas estas situações. E também a questão da santidade. Deus ele quer que nós venhamos viver em santidade, que tenhamos a fé, que tenhamos a ousadia, que venhamos a trabalhar, que sejamos corajosos, ousados na palavra, para que essa palavra ela venha fazer verdadeiramente a diferença. Porque o mundo já não tem mais o que oferecer. A esperança, as oportunidades, as alternativas, ela já não aparece mais constante no meio do povo. Então agora somente a igreja do Senhor é que ela está com essa disponibilidade. E no versículo 19 ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Nós entendemos que Jesus aqui ele está conclamando a igreja dele para viver em unidade. Então, tudo que ligares na terra, o que nós viemos a concordar através dos ensinamentos da palavra, tudo que nós viemos profetizar, profetize vitória sobre a nossa nação, repreenda pelo poder da palavra, toda a palavra injerenciada que diz que vai ter demissão em massa, que as empresas vão falir. Nós repreendemos essas palavras em nome de Jesus. Nós profetizamos a bênção do Senhor sobre as empresas, sobre os funcionários, sobre a economia do país, sobre o desenvolvimento do país, sobre todos os aspectos. Amados irmãos, existe sobre nós um poder, e esse poder é constituído por uma procuração que foi ortogada pelo Rei Jesus, e ela é uma procuração irrevogável, irretratável, que ela não será desmanchada. Ela é uma procuração que foi nos entregue, nos ortogada pelo sangue da cruz de Jesus de Nazaré. Você tem essa autoridade, meu irmão. Faça uso do poder. Não aceite palavras negativas. Não concorde com esta mídia dramática, diabólica, muitas vezes, que aí está aterrorizando, aí está desviando situações para favorecimento de maus políticos, de homens inescrupulosos, homens do coração vaidoso, do coração mau, perverso, que só querem usufruir, usurpar em favor dos seus interesses. Sabemos que existe alguns políticos bons. Não pode ser generalizado de que todo político é ruim e é péssimo. Não pode ser tratado dessa forma. É certo que é uma minoria, um número bem pequeno, mas existe políticos que eles têm visão, eles têm interesse de querer olhar para o necessitado e não olhar para a ganância, para o roubo, para saquear os poderes e fazer uso de interesses pessoais da nação para seu benefício. O que nós podemos ver é que existem muitos cafajestes aí que estão revestidos de poder, estão querendo ir para o poder, que eles estão com ações malignas e eles têm aliança com as trevas, fazem compromisso com as trevas e muitas vezes deixam muitas pessoas alienadas ao pensamento, à ideia, e são pessoas que elas estão cativas, estão oprimidas, estão dependentes, estão aprisionadas a determinados tipos de pessoas que elas são más, são perversas. Mas a igreja, quando ela está unida, ela está em oração, o Senhor ele revela esse tipo de criatura, de pessoas malignas, infiltradas no meio dos poderes da união, para retirar. Porque esse é o desejo do Senhor. E aí ele diz
Eu te darei as chaves do céu, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que delegares na terra será delegado nos céus. Amado ouvinte, amado irmão, nós podemos ver que o Senhor, ele nos reveste desta autoridade, deste poder, e ele quer que verdadeiramente nós venhamos a entrar em uma dimensão espiritual de uma forma que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos ser verdadeiramente os soldados do Senhor, que nós possamos estar assumindo a nossa posição como guerreiros do Senhor, como os soldados recrutados pelo exército do Senhor para lutar, para batalhar e para vencermos toda a ação do maligno. Então, o Senhor, ele nos deu esse poder e ele nos ortogou, nos constituiu como embaixador dele aqui na terra. Então, meu irmão, assuma seu poder, assuma sua posição, seja quem verdadeiramente você é, um servo de Deus, e que você venha assumir a sua posição no reino de Deus. Assim como Deus, ele chama a Josué, Moisés havia morrido, e Deus chama Josué que era um auxiliar de Moisés, e ali o Senhor o constitui como o substituto de Moisés. E ali Josué, certamente, ele tremeu quando o Senhor determinou sobre ele aquela vacância que tinha surgido de Moisés para ele assumir aquela posição. Então, Josué, ele certamente ficou temeroso, mas o Senhor disse, não temas, eu estou contigo. Ele disse, medite no livro da lei de dia e de noite. Ele disse, lê a palavra, busque a palavra, se deleite nesta palavra, porque nela podeis ter a vida eterna. Nela teremos o direcionamento, ela é o nosso direcionamento, ela é nossa bússola, ela é o nosso GPS para nós irmos em segurança para conquistar o nosso alvo. Então, ser forte e corajoso, não dê ouvido às mensagens negativas, mensagens malignas, pessoas que estão desanimadas, desencorajadas, sem propósito, sem objetivo, estão destruídas e querem destruir a vida das outras. Seja o que Cristo diz na sua palavra, que Paulo diz na carta a Coríntios, quando diz em 5,17, que ele diz, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novidade de vida. Meu irmão, você é novidade de vida. Você não é mais para comungar com o mundo. Você é para viver em santidade, para ter ousadia, intrepidez no espírito e ser aquele que Jesus disse, quem está em Cristo é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Não mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor está conosco. Então, tome posse da tua vitória, deixe Deus agir na tua vida, viva em santidade, viva em separação, viva uma vida obstinada para servir ao Senhor e para ajudar o próximo. Tem muita gente que está precisando da nossa ajuda, está precisando do nosso socorro, que nós, através da nossa fé, que possamos juntar as obras, porque é assim que Tiago diz que a fé sem obra é morta. Que nós possamos ajudar aqueles que estão precisando verdadeiramente. Ajudar com o pão, ajudar com o alimento, ajudar com a palavra de encorajamento, ajudar com a oração, ajudar com a palavra de conforto e tudo aquilo que tiver ao seu alcance. A Bíblia diz, aquele que pode ajudar alguém que não faz está pecando. Então, não peque, mas seja uma bênção em nome de Jesus. Que Deus os abençoe no nome santo de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.